Oi pessoal, nessa videoaula eu vou fechar o módulo 4, né? Vou falar aqui de vibrações de sistemas contínuos e agora abordando a viga, tá? A gente tinha falado então de vibração da equação da onda, né? E agora aqui eu vou falar de viga, considerando apenas a abordagem modal nesse caso, tá bom? Bom, então a teoria de vigas, né, usualmente é utilizada para descrever a dinâmica de vibrações transversais em elementos estruturais e ela descreve o comportamento de um sólido tridimensional em um contexto unidimensional, que foi semelhante ao que a gente fez lá no caso da equação da onda, né? Se a gente pensar na vibração transversal da corda, a gente considerou o quê? Um contexto unidimensional. E aqui na teoria de viga, novamente, a gente vai considerar, né, um contexto unidimensional, né, a vibração transversal, tá bom? Existem diversas teorias de viga, tá? E eu vou mostrar aqui, apresentar aqui algumas que são as mais importantes, tá? Mais abordadas na literatura. Então a gente tem a teoria de Bernoulli e Euler, que é a grande consideração, né, dessa teoria é que uma seção plana e normal, a linha média, ela da viga, ela vai permanecer plana e normal a essa linha, né, com uma deformação, né, com uma vibração, tá bom? A gente tem aqui o modelo, né, a teoria de viga-coluna, né, no caso essa teoria aqui faz essa mesma consideração de Bernoulli e Euler, mas aqui a gente considera os efeitos de carregamentos axiais. Então aqui em Bernoulli e Euler a gente desconsidera esses carregamentos axiais e aqui na viga-coluna a gente passa a incluir, tá bom? Esse tipo de carregamento. E a gente tem a teoria da viga de Timoshenko, que também é uma teoria amplamente utilizada, né? E agora aqui, né, em relação à teoria de Bernoulli e Euler, né, agrega aqui o cisalhamento, o efeito do cisalhamento, tá? Então, nessa teoria, o que é considerado é que uma seção plana, normal à linha média, ela vai permanecer plana, mas não mais normal à linha média, né, com a vibração, com a deformação, tá? Então, faz com que a gente tenha, né, esse ângulo aqui adicional alfa. Existem várias teorias, a gente poderia, por exemplo, adicionar o efeito dos carregamentos axiais nessa teoria aqui, né, da viga de Timoshenko, né? Então vai depender do problema que a gente está tratando, né, quais são as considerações importantes, assim, o que a gente precisa levar em consideração na modelagem ou não, né? A gente precisa levar em consideração os cisalhamentos, os carregamentos axiais, né? Enfim, então aí tem uma gama aí bem ampla, né, do que a gente pode considerar em termos de modelagem. Né, aqui nessa videoaula eu vou abordar só a viga de Bernoulli e Euler, né, na ideia que como foco aqui é vibrações, né, a parte da solução de obtenção de frequências e modos naturais, ela seria bem semelhante, né, em todos os casos, né, o desenvolvimento. O que muda é a equação do movimento. Então, essas equações aqui, essas equações que descrevem aqui são equações diferenciais parciais, igual a gente tinha no caso da equação da onda, mas aqui a derivada parcial em relação ao espaço, né, vai ser de quarta ordem. Né? Lá na equação da onda a gente tinha uma derivada de segunda ordem. Aqui vai ser de quarta ordem. Então a equação do movimento vai mudar, né, em cada uma dessas situações, ou se a gente tivesse uma outra teoria, né, vão aparecer mais termos ou menos termos, mas depois para a gente obter as frequências e modos, o procedimento é o mesmo. Tá? Então eu vou aqui ficar apenas nessa teoria aqui de Bernoulli e Euler. Né? Eu diria que as teorias aí mais exploradas na literatura são Bernoulli e Euler e Timoshenko, tá bom? E essa parte aqui de modelagem eu vou apresentar a parte inicial, mas ela vem lá de mecânica dos sólidos, tá bom? Então, aqui começando a falar aí da viga de Bernoulli e Euler, tá? Para a gente analisar o equilíbrio de um elemento de viga, né, é conveniente a gente definir as resultantes das tensões. Então, a ideia vai ser a mesma que a gente fez lá na videoaula anterior, né, duas atrás. Enfim, é pegar um elemento infinitesimal, né, e ver quais são os esforços que estão atuando nesse elemento. E aí, para fazer isso, a gente precisa, né, dessas resultantes das tensões, tá? Então, aqui a gente tem o momento fletor, né, aqui a força cortante,
tá? E então isso aqui, né, é pra gente poder escrever, né, isso aqui, é pra gente ter a resultante de tensões de uma viga, né, representação aqui do momento e da cortante, né? Então são essas quantidades aqui que a gente usa na modelagem, tá? E essas resultantes aqui, elas podem ser obtidas a partir, né, dessas integrais aqui, da integração, tá bom? Então, para obter a equação do movimento, né, primeiro para obter a equação do equilíbrio, o que eu vou fazer? Vou pegar um elemento infinitesimal, tá? Esse elemento ele tem um tamanho aí com ΔX, tudo bem? Estou considerando um forçamento externo aqui, que é por unidade de comprimento, tá? Então a força externa aqui seria esse F ΔX. Esse mais aqui denota tudo que está acontecendo em X mais ΔX no final do elemento, e quando a gente não tem o mais, a gente está no início do elemento, em X, tá? Aqui, né, o que a gente tem, então, o X deslocamento aqui em U, o Y deslocamento em Y, e o Z a gente vai chamar de W, tá? Que seria o deslocamento aqui, dizer que é o deslocamento da linha média, tá? Então esse W aqui, a nossa formulação vai ser dada em função desse W, né? Que a gente está lidando com a vibração transversal, bem? Então aqui realizando o somatório dos forçamentos que estão atuando nesse elemento infinitesimal. Aqui eu tenho então o somatório das forças, né? Aqui o forçamento externo, isso aqui vai ser igual, né? Aqui é massa vezes aceleração, então aqui eu tenho ρA ΔX, tá? O W dois pontos, e aqui, né? Vou fazer também o somatório dos momentos, tudo bem? Dividindo, né, essas duas equações por ΔX e fazendo o limite desse ΔX tendendo a zero, a gente vai aparecer aqui com as derivadas, né, aparece exatamente a definição de derivada, a mesma coisa que a gente fez, né, lá no caso da equação dos sistemas físicos, que a gente apresentou no caso da equação da onda, né? Então a gente vê na vibração transversal de corda, na vibração longitudinal de barras, a gente fez esse mesmo procedimento. Aqui, esse termo aqui, a gente vai desconsiderar, tá? Então, considerando que a gente tem um elemento aí pequeno, esse ΔX é pequeno, o termo, o quadrado seria menor ainda, então a gente desconsidera. Formalmente, a gente pode fazer isso fazendo o quê? A gente faz uma expansão em série de Taylor e desconsidera os termos de alta ordem, tá? Então, esse termo aqui está sendo desconsiderado. E aí, a gente tem essas equações aqui de equilíbrio. A gente ainda precisa escrever quem é esse momento, né, para ter combinar essas duas equações aqui, tá, para escrever todo mundo em função do W, que é o deslocamento da linha média, que é a quantidade que a gente quer, né, que é a vibração transversal da viga. Aí aqui entra a teoria cinemática da hipótese das seções planas, né, que está da teoria de Bernoulli-Euler, né, que é a ideia que a seção, enfim, que eu falei lá no início, né? Então a gente tem aqui que a seção vai continuar plana e normal, a linha média, né, após a deformação, tá? E aí aqui, né, o que eu vou fazer? A ideia aqui é escrever o deslocamento de um ponto qualquer na seção transversal em função do W, que é o deslocamento da linha média. Então aqui nessa figura a gente consegue ver melhor, eu acho que está acontecendo, né? Aqui está um deslocamento W para baixo, aqui está um deslocamento para cima, tá bom? Por isso, e aí então o que eu tenho aqui? Que o meu UX, que é o deslocamento, né, em X. Para que eu estou olhando aqui para o meu deslocamento em X? Porque eu vou olhar a minha deformação, né? A deformação desse elemento, ela vai ser dada aqui em X. Então eu preciso saber o valor dessa deformação para depois colocar lá a gente vai usar lá na tensão, tá bom? Então a deformação ela é dada em X, né? E aí eu quero escrever ela em função de W, que é a nossa variável, tá? Então o X aqui, que eu tô chamando de U, ele vai ser o U de X0, né? Em Z0, menos Z tangente de φ. Então aqui nessa figura eu acho que dá pra ver bem, né? E se a gente considerar isso aqui como zero, né? A gente tem então essa relação aqui, né? Que o U de X vai ser menos Z tangente, né, aqui de φ, tá? E aí, considerando pequenas deformações, a gente consegue aproximar, então, né, aqui por W', né? Então, ou seja, a derivada parcial, né, do deslocamento da linha média em relação a X, tá? Então, com isso a gente tem, né, então a gente consegue escrever,
né, esse deslocamento aqui, U, tá, em X em função de W, tá? Então, a deformação, que é U', vai ser menos Z W duas linhas, né? Eu não falei aqui nessa videoaula, mas já tinha, enfim, nas outras, né? O linha é derivada parcial em relação ao x, né, o espaço, e o ponto derivada parcial em relação ao tempo. Então, agora resgatando o que a gente tinha lá, lembra das tensões resultantes, né? A gente tinha essa equação aqui, né? Essa integral. E aí, considerando uma equação constitutiva linear, elástica, um material elástico linear aqui, né? Então, eu tenho um módulo aqui de Young, né? Vezes a deformação. E a deformação a gente acabou de obter no slide anterior, tá? Então, tô só substituindo aqui, tá? Que era o Z, W duas linhas. Sabendo aqui, né, que o momento de inércia da seção transversal é integral aí na área, né, de Z ao quadrado aqui dA, então a gente obtém essa equação aqui, que é uma equação bem famosa aí do momento, né, que é menos EI W duas linhas. Se ninguém conhecer não tem problema, mas enfim, é uma equação aí que é bastante famosa na área, né, uma equação básica da área, né, enfim, em mecânica dos sólidos. Então, usando as equações de equilíbrio que a gente tinha obtido lá, quando a gente fez, né, o somatório das forças dos momentos, né, a gente tem aqui, então o que eu vou fazer? Vou combinar essas duas equações, então eu vou pegar essa segunda equação aqui e vou derivar em relação ao espaço, então aqui eu vou ter quem é o Q', e aí o Q' eu vou substituir nessa primeira equação, tudo bem? E esse momento aqui eu vou usar essa quantidade aqui, né, que a gente obteve. Fazendo isso aí, né, substituindo esse M aqui, derivando essa equação em função do espaço e isolando o Q' e substituindo essa equação de cima, então a gente obtém essa equação aqui. Então essa aqui é a equação diferencial parcial que rege, né, a vibração transversal da viga, né, no caso aqui de Bernoulli e Euler. Então, e aí aqui, desprezando a inércia de rotação, a gente obtém essa equação. Então, essa inércia de rotação, ela é sempre, na maioria dos casos, ela é desprezada, né? Então, a contribuição desse termo é bem baixa, tá? E a gente obtém, então, essa equação aqui, que é a equação, então, que a gente vai trabalhar. Então, aqui, né, lembrando que esse F, né, é o forçamento e são os carregamentos externos, né, forçamentos externos. Falando da abordagem modal, né, então aqui eu vou querer obter as frequências e os modos naturais, eu tiro o forçamento externo, tá, e obtenho essa equação. Aí é o mesmo caminho, lembra? Na abordagem modal a gente faz o quê? A gente considera uma solução separável, tá? Então esse W minúsculo de X eu vou separar em duas quantidades, uma que só depende do espaço, que é o W maiúsculo, e uma que só depende do tempo, que é o G, tá? Então esse W maiúsculo vai ser o W maiúsculo vezes o G, tá? E vou substituir isso aqui nessa equação aqui, movimento, né, nessa EDP. Lembrando que isso aqui significa um movimento sincronizado, porque eu tenho o mesmo comportamento temporal, né, ao longo de toda a função, né, esse W aqui é uma função, igual a gente tinha no caso da equação da onda. Substituindo então na equação, né, na EDP, né, na equação diferencial parcial, isso aqui que a gente obtém, separando aqui os termos que só dependem do espaço, os termos que só dependem do tempo. Então, isso aqui tem que ser igual a uma constante, eu não posso ter aqui nada que varie, dependa do tempo nem do espaço, senão eu não consigo atender essa igualdade. E a gente pode separar em duas equações, né? Uma equação temporal, que novamente é aquela equação que a gente já viu aí várias vezes, né? Que fala então que o comportamento temporal ele é harmônico, e o argumento, né, a frequência, são as frequências naturais. E tenho essa equação aqui para o espaço, né? Onde esse beta é dado por isso aqui, tá? Então, essa aqui é importante porque a gente, quando resolver, a gente vai obter os valores de beta. Então, para obter as frequências naturais, a gente vai usar essa relação. Aqui, então, tem um problema de autovalores, tá? Vou propor aqui uma solução exponencial, né? Como a gente faz aí, também já fez diversas vezes. E vou substituir nessa equação, tá? Fazendo isso, a gente obtém os valores de S, então nota que a gente tem aqui um conjugado complexo, tá? E tem aqui dois valores reais, um positivo e um negativo. E aí, então, as autofunções aqui, né? Os autovetores, né? Vão ser isso aqui, né? Então, ainda no problema, né? Dos autovetores. Ainda não achei os autovetores, né? Mas
Então, aqui eu tenho a minha solução para o W maiúsculo, que é dado pelo somatório. Usando aqui, escrevendo agora em termos de cosseno, seno e cosseno hiperbólico, né? Então, lembrando que quando a gente tem um argumento aqui imaginário, a gente consegue escrever, né, em termos de seno e cosseno, e quando eu tenho aqui uma exponencial com argumento real, a gente consegue escrever em termos de cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. A gente fez isso aqui, esse procedimento, isso aqui também aconteceu no caso das vibrações livres superamortecidas, tá? Aí, agora, né, para obter, então, as autofunções, a gente deve aplicar, para obter os modos naturais, a gente deve aplicar as condições de contorno, mesma coisa que aconteceu no caso da equação da onda, né? Então, os modos naturais, eles dependem aí das condições de contorno. Considerando aqui o caso de uma viga biapoiada, né? Então, eu vou pegar aqui as condições de contorno. Então, a viga biapoiada, eu estou falando basicamente aqui que os deslocamentos, né, nos apoios são nulos. E a segunda derivada aí, né, parcial, ela também é nula, né? Porque, na verdade, o momento ele é nulo. Então, lembra que o momento depende da derivada segunda, né? Então, a gente tem a segunda derivada aí em relação ao espaço, né? Derivada parcial nula também. Então, são essas condições de contorno. Então, a gente vai ter 4 equações aqui, tá bom? E aí, a gente consegue montar esse sistema. Resolvendo esse sistema, a gente obtém aí que... Deixa eu botar aqui. A gente obtém que C1 é igual a C3, que é igual a C4, que é igual a 0, tá bom? Então, a única constante não nula vai ser o C2 e a gente tem essa condição aqui. Então, para a solução diferente da trivial, o que a gente precisa aqui... Deixa eu deixar aqui na caneta. O que a gente precisa aqui, então, é que esse seno de beta L seja 0, né? Então, o que a gente vai ter aqui é que o beta L, ele vai ser igual aqui a P π, onde esse P, ele vai de 1, né, até infinito. Isso aqui a gente obteve também no caso lá a gente obteve um caso, né, semelhante no caso da equação da onda, tá? Então, o beta P, né, ele vai ser P π sobre L, tá? E aí o P vai tá aqui, tá? Como a gente tem essa relação aqui do beta com o W, né, com o ômega, desculpa, com a frequência natural, a gente obtém então aqui a frequência natural, tá bom? Basta substituir esse valor de beta aqui, né? Esse valor de beta aqui, basta a gente substituir aqui e aí obtém quem são as frequências naturais. Tá. Então, aqui a gente tem as frequências naturais e os modos, né? Os modos aqui, é só substituir o beta aqui, né, pelo que a gente achou. E, mais uma vez, aqui a gente tem infinitas soluções, né? Qualquer valor de C é uma solução para o problema, tá? E aí a gente poderia pensar numa normalização, igual a gente fez no caso lá da equação da onda. Aqui eu apresento os 4 primeiros modos, tá? Associados a essas 4 primeiras frequências naturais. Agora, considerando aqui o caso de uma viga bem engastada, as condições de contorno agora eu tenho que o deslocamento, né, nos engastes são nulos e a primeira derivada é nula, né? Essa primeira derivada aí parcial em relação ao espaço nulo, né, o que ela significa é que aqui no engaste, né, quando a gente tem o engaste, né, ela tá reta aqui, tá? Só depois que eu começo a minha deformação, tá? Então, essa primeira derivada nula significa isso aqui, tá? Fisicamente. Então, a gente tem, então, esse sistema a ser resolvido, né? Resolvendo esse sistema, a gente obtém essas relações e essa condição aqui, que tem que ser atendida. Então, com isso, né, para que exista a solução diferente da trivial, a gente tem essa condição aqui, tá? E aí, para obter, né, conhecer os valores de beta, esse aqui é o comportamento dessa função, desse cosseno de beta L vezes o cosseno hiperbólico de beta L. E toda vez que essa função aqui ela for 1, então eu tenho quem são os meus betas, tá? Então, acaba sendo aqui uma solução, não tem, né, uma solução analítica para obter esses betas,
tá? A gente precisa obter numericamente. E aí, a gente, a partir dessa relação que a gente tinha, né, anteriormente, a gente consegue, então, as frequências naturais em funções desses betas, que no caso aqui a gente precisa achar numericamente, tá? Por isso que aqui a gente tem, né, as frequências e os modos em funções desses betas, no caso anterior a gente não tinha, tá? Então aqui eu apresento os 4 primeiros modos, né? Se vocês repararem aqui, dá pra ver que no início aqui a gente tem derivada nula aqui, né? Derivada espacial nula, né? Essa inclinação, né? Então aqui eu tenho os 4 primeiros modos, né? Relacionados às 4 primeiras frequências. Comparando os valores aí que a gente tem das frequências, né, nos dois casos, a viga bem engastada e bem apoiada, né, para a mesma viga, né, só mudando as condições de engaste, tá? E aí, considerando aqui, enfim, considerando alguns valores numéricos, mas não vem um caso, que aqui o objetivo mais é comparar só para uma mesma viga, né, ou como é que as condições de contorno influenciam, né? A gente vê aqui que a gente tem valores bastante diferentes, né, das frequências naturais, tá? Mostrando, então, aqui o objetivo é ressaltar que, de fato, que as condições de contorno, elas são decisivas, né? Tanto para a obtenção das frequências e dos modos naturais, tá? Então, sem as condições de contorno, a gente não tem como avaliar, né, quem são as frequências e os modos. Bom, pessoal, é isso, tá? Então, aqui eu mostrei, né, um pouco aí da abordagem modal para vibração de vigas, considerando a teoria de Bernoulli e Euler, né? Se a gente considerasse uma outra teoria de viga, a gente teria uma equação diferencial um pouco diferente, com termos adicionais, né, possivelmente. E aí, mas para obter as frequências e o modo, a gente faria o mesmo procedimento, tá? Então eu quis optei aqui por focar, né, na abordagem mais de vibrações, até porque essa parte de modelagem ela vem muito de mecânica dos sólidos, né? Embora eu tenha apresentado aqui, eu acho que um passo a passo que eu imagino que tenha dado para acompanhar, né? Vem mais lá de mecânica dos sólidos, e aí a parte de vibrações, né, apresentei aí para obtenção de frequências e modos. E aí eu fecho aqui o módulo 4.